Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo mahavandanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namine gaura tuise nam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namaste Girirajaya Sri Govardhana Namine Ashesha Klesha Nashaya Paramananda Daini Bhaktya Vihina Paradha Lakshay Kshiptascha Kamadhitaranga Madhe Kripa Maitam Sharanam Prapanna Brinde Namaste Charana Ravindam Namaste Narasimhaya Praladala Dadaine Hiranyakashipu Vaksha Shilatam Kanakalaye Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ué, a Isha apareceu aí? Ela tá aqui comigo, Prabhu. Tô aqui. Achei que era o espírito que tava falando. Vim assombrar vocês hoje. O espírito celestial. Aí sim. Capítulo 15, verso 7. Verso 7. Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana
Manasasthanindriyani prakritisthani karshati. Tradução. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas estão lutando duramente com os 6 sentidos, que incluem a mente. Significado. Este verso dá claramente a identidade do ser vivo. A identidade viva é a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo. Eternamente. Não é que ela assuma a individualidade em sua vida condicional e, em seu estado liberado, se torne una com o Senhor Supremo. Ela é eternamente fragmentada. Está dito claramente Sanatana. De acordo com a versão védica, o Senhor Supremo se manifesta e se expande em expansões inumeráveis, das quais as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva e as expansões secundárias chamam-se as entidades vivas. Presta atenção nisso aí que é importante, hein? Isso aqui é chamado Diva Tattva. É importante compreender. Repete essa parte aí, Denis. Última aí. O Senhor Supremo se manifesta e se expande em expansões inumeráveis, das quais as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva e as expansões secundárias chamam-se as entidades vivas. Em outras palavras, o Vishnu Tattva é a expansão pessoal e as entidades vivas são expansões separadas. Através de sua expansão pessoal, ele se manifesta em diversas formas como o Senhor Rama, Nishinradeva, Vishnumurti. Aí, tá. Isso aqui que falou é importante, ó. Deus, Krishna, manifesta e expande inúmeras vezes. As primárias é Vishnu Tattva, que é tipo Nishinra, Varaha, Kalki, Vamana, Vishnu, Narayana. Isso é chamado de Vishnu Tattva, ou seja, são expansões pessoais dele, ou seja, é o próprio Senhor Supremo, a expansão do original, ou seja, a forma de Deus direta. E a outra é secundária, ó. Quem que é? A gente, entidade viva. Ela é fragmentada, ela é diminuta, é parte separada. Ela não é Vishnu, não é Deus, é separada. É chamado de entidade viva, ou Diva Tattva. Então tem Vishnu Tattva e Diva Tattva. Aí. Vishnu Tattva é expansão pessoal, ou seja, de Krishna ele se expande pessoalmente em outras formas dele mesmo. E a gente, entidade viva, alma individual, é para expansões separadas. Então são 2 tipos de expansão. Vamos lá. Ele se manifesta em diversas formas com o Senhor Ama, Shinradeva e Vishnumurti, e todas as deidades predominantes nos planetas Vaikunta. As expansões separadas, as entidades vivas, são eternamente servos. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, as identidades individuais da divindade, estão sempre presentes. Similarmente, as expansões separadas das entidades vivas têm suas identidades. Como partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo, as entidades vivas também têm qualidades fragmentárias, das quais a independência é uma delas. Toda entidade viva tem uma alma individual. Sua individualidade pessoal é uma forma diminuta de independência. Por abuso dessa independência, a pessoa se converte numa alma condicionada, e pelo uso apropriado da independência, ela está sempre liberada. Em ambos os casos, ela é qualitativamente eterna. Como o Senhor... Você vê, isso aqui é muito simples, ó. A gente é essa parte separada, Deus criou,
deu o livre-arbítrio. Se a gente usa bem esse livre-arbítrio, qual que é? A natureza da alma foi criada para servir ele, voltar para ele e praticar o processo que leva a ele. Se a gente serve para isso, a gente é liberado. Usa o livre-arbítrio bem. Qualquer outro que não seja isso, usar o livre-arbítrio mal, então condiciona nesse mundo, sofre cada vez mais. É simples assim. Sair é que é difícil, mas entender é simples, né? Aí se alguém inteligente vai tentar o máximo, né, possível nesse caminho. Não existe outro, nem para ser feliz aqui, nem para sair do estado condicionado ou do mundo material. É só isso. No começo você pode pensar que isso é escravidão, prisão e muito difícil, porque a alma está condicionada e no começo ela tem que lutar contra o humor que ela adquiriu através da exploração e desfrute, mentalidade de desfrute, ela tem que lutar contra isso. Aí, se ela for exitosa no processo, ela vai ver que realmente a natureza dela era servir Deus, que ela vai sentir paz interior e felicidade. E aí aquela outra foi embora. Aí ela vai ver que a natureza da alma é essa. Mas para isso tem que passar por esse outro processo inicial que, na verdade, pouca gente quer passar. Porque quer direto, já começa bom direto, não é assim. Tem toda a purificação do que foi adquirido, da falsa concepção que foi adquirida ao longo do tempo. Vamos lá. Em seu estado liberado, ela está livre desta condição material. Está sob a ocupação do serviço transcendental do Senhor. Em sua vida condicionada, ela é dominada pelos modos materiais da natureza e esquece o serviço transcendental amoroso do Senhor. Como resultado, ela tem que lutar duramente para manter sua existência no mundo material. As entidades vivas, não só os seres humanos e os gatos e cachorros, mas até os controladores superiores do mundo material, Brahma, Senhor Shiva e até Vishnu, são todos partes e parcelas do Senhor Supremo. Eles são todos elas são todas eternas, não são manifestações temporárias. A palavra Karsati, esforçando-se ou lutando duramente, é muito significativa. A alma condicionada está atada, como que algemada por correntes de ferro. Ela está atada pelo falso ego, e a mente é o agente principal que a conduz nesta existência material. Quando a mente está no modo da bondade, suas atividades são boas. Quando a mente está no modo da paixão, suas atividades são penosas. E quando a mente está no modo da ignorância, ela viaja entre as espécies inferiores da vida. Por isso, neste verso, fica claro que a alma condicionada está coberta pelo corpo material, junto com a mente e os sentidos. Quando ela está liberada, esta cobertura material perece, mas seu corpo espiritual se manifesta em sua capacidade individual. No Madhyandinayana Shruti, há a seguinte informação. Aqui se afirma que quando uma entidade viva abandona esta corporificação material e entra no mundo espiritual, ela revive seu corpo espiritual. E em seu corpo espiritual pode ver a suprema personalidade de Deus, face a face. Ela pode ouvir e falar com ele, face a face, e pode compreender a personalidade suprema como ele é. No Smriti, também se compreende que nos planetas espirituais, todo mundo vive em corpos que têm as mesmas características que o da Suprema Personalidade de Deus. Quanto à estrutura corpórea, não há diferença entre as entidades vivas, partes e parcelas e as expansões do Vishnumurti. Em outras palavras, na liberação, a entidade viva consegue um corpo espiritual pela graça da Suprema Personalidade de Deus. A palavra
Mamaiwashmishá, partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo, também é muito significativa. A porção fragmentária do Senhor Supremo não é como uma peça material. Nós já compreendemos no segundo capítulo que não se pode cortar o espírito em pedaços. Este fragmento não é concebido materialmente. Não é como a matéria que pode ser cortada em pedaços e juntada novamente. Esta concepção não é aplicável aqui porque se usa a palavra em sânscrito sanatana, eterno. A porção fragmentária é eterna. Também se afirma no começo do segundo capítulo que Derrinoswin Yatá, em todo e cada um dos corpos individuais está presente a porção fragmentária do Senhor Supremo. Essa porção fragmentária, quando se libera do envolvimento corpóreo, revive seu corpo espiritual original no céu espiritual, num planeta espiritual e goza a associação com o Senhor Supremo. Aqui se compreende, entretanto, que a entidade viva, sendo a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo, é qualitativamente una, tal como as partes e parcelas do ouro são ouro também. Não ficou claro aí, deu para entender? Sobre a diva, alma? Ou não? Ou ninguém prestou atenção em nada? Estava com a mente em outro lugar. Não dúvida nenhuma? Prabhu, aqui, não, o texto é longo aqui, a gente estou aqui ainda absorvendo aqui. Aí ele fala, não, é só surgiu aqui não é nem dúvida, é um comentário, né? Quando ele fala lá para mim é o penúltimo capítulo, que ele fala que nos planetas espirituais todos vivem em corpos que se assemelham ao da suprema personalidade de Deus, né? Esse acho que até em outras religiões eles falam, né, que a gente foi criado à semelhança de Deus, né? Tipo, o catolicismo tem, né? O cristianismo tem isso aí. Quanto à estrutura, quando não há diferença entre entidades vivas, que são parte de grandes expansões do Vishnu Murti, né? Não é nesse sentido que eles falam, não, mas pode ser tomado. Porque lá eles não têm essa concepção aqui, mas por isso que fala lá, dá para entender que na Bíblia também fala que Deus tem uma forma. Porque se a gente é semelhança dele e a gente tem essa forma, então Deus tem que ter forma também. Senão não ia ser semelhança. O Gurudev costumava usar isso aí para provar através da Bíblia que Deus tem forma, porque a concepção Mayavada fala que não tem forma e alguns teólogos cristãos também, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pegaram dos gregos a concepção Mayavada também. Provavelmente pegou também de Shankaracharya e filosofia impessoal que não tem forma. Mas como fala que Deus criou o homem com uma imagem e semelhança, então ali fica claro que na Bíblia tem prova que Deus tem uma forma. E se a gente tem essa forma e a gente é imagem e semelhança, como que ele não tem nenhuma forma? Impossível. A forma dele é semelhante à nossa.
Na verdade, se for ver, a Bíblia é o livro de Bhakti, o judeu falava. Tem, tem igual o Gita, tem algumas coisas de karma, guiana, mas o principal ali é Bhakti. Só que ali não é dado, não fala muito da forma de Krishna, então não fica muito claro. Mas alguns teólogos falam que tem forma, Teresa de Ávila, São João da Cruz falaram que aceitaram que Deus é pessoal, tem uma forma. Então depende da inclinação do devoto. Em termos de qualidade, a gente é igual Deus, igual pegar uma parte, um farelo de ouro vai ter a mesma qualidade do ouro, de uma pedra de ouro, ou de uma montanha de ouro. Se pegar um pedacinho da montanha de ouro, a mesma qualidade vai estar no pedacinho. Esse pedacinho é a gente, entidade viva, alma individual. A gente é parte, parcela daquele gigantesco ouro que é Deus. É parte, parcela dele. Mas sempre servente, a posição é de sempre servente de Deus. E em termos de quantidade, a diferença é infinita. Porque ele é ilimitado, a gente é insignificante, muito pequeno. Essa é a concepção teológica de Mahaprabhu, que a diva é igual e diferente de Deus. Atintya Beda, 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 Tata. Igualdade e diferença, simultânea. Mas ela jamais pode ser igual a Deus, nem melhor que Deus, nem se considerar realmente igual ou melhor. Ela sempre vai estar na posição de servente. Que é a posição natural da diva. Verso 8. Shariram jadavapnoti yachapi utkramatiswara grihitvaitani samyati vayurgandham ivasayat. Tradução. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva um corpo a outro suas diferentes concepções da vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, abandoná-lo, aceita outro. Significado. Aqui a entidade viva é descrita como Svan, o controlador de seu próprio corpo. Se quiser, ela poderá mudar para outro corpo de um grau superior, ou, se preferir, para uma classe inferior. Existe dependência diminuta. A mudança a que seu corpo se submete depende dela. Ao chegar a hora da morte, a consciência que ela criou a transportará para o próximo tipo de corpo. Se ela tem consciência de gato ou cachorro, ela certamente mudará para um corpo felino ou canino. E se fixou sua consciência em qualidades divinas, ela mudará para uma forma de semideus. Se estiver em consciência de Krishna, ela será transferida para Krishna Loka, no mundo espiritual, e se associará com Krishna. É errado dizer que, após a aniquilação deste corpo, tudo se acaba. A alma individual transmigra de um corpo a outro. Seu corpo e suas atividades atuais
determinam seu corpo seguinte. A pessoa recebe certo corpo, segundo o karma, e no devido tempo tende a abandoná-lo. Afirma-se aqui que o corpo sutil, que detém as informações sobre o próximo corpo, ocasiona desenvolvimento deste na vida seguinte. Este processo de transmigrar seu corpo a outro e lutar enquanto está no corpo chama-se Karsat, ou luta pela existência. Pergunta aí. Prabhu, eu não entendi muito bem o que é esse Karsat. O que a gente poderia definir melhor? A tradução aqui, palavra por palavra, tá. Não, tá falando comentário. Processo de transmigrar de um corpo ao outro, lutando enquanto está no corpo. Enquanto está no corpo, a entidade viva luta, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, tem que manter a mente equilibrada, problemas, ansiedades, confusões, desejos, e manter o corpo, alimento, casa, família. Isso tudo entra aqui, a luta pela existência. Trabalhar duro ou lutar enquanto está no corpo. A vida material, né? Realmente é a luta, né? E para praticar Bhakti também tem que ter luta também. É esse duelo material e espiritual, né? Eu achei que era mais esse processo de, como diria, a pessoa ter a dificuldade do transmigrar aí do corpo do outro, né? De criar uma resistência. Transmigrar é o mais difícil ainda. É o mais difícil ainda. É a hora da verdade. É a hora que vai pôr em prática o que fez na vida, né? A maior luta é aquela ali, é aquela ali também. E ninguém quer morrer, né? Se perguntar, alguém quer morrer hoje? Ninguém vai falar que quer, né? O próximo corpo é pego de acordo com as atividades dessa vida. Nove. Shrotram chakshusparsanam cha
rasanam grihanam evacha adhisthaya manaschayam vishayam upasevate. Tradução. A entidade viva, aceitando esse outro corpo grosseiro, obtém um certo tipo de ouvido, olho, língua, nariz e sentido do tato, que se agrupam ao redor da mente. Ela então desfruta um conjunto específico de objetos do sentido. Comentário. Em outras palavras, a entidade viva adultera sua consciência com as qualidades felinas e caninas. Em sua vida seguinte, ela consegue um corpo de gato ou cachorro e desfruta. A consciência é originalmente pura, como a água, mas se misturarmos a água com uma certa cor, ela muda. De modo semelhante, a consciência é pura, pois a alma espiritual é pura, mas a consciência muda conforme o contato com as qualidades materiais. A verdadeira consciência é a consciência de Krishna. Quando, portanto, alguém está em consciência de Krishna, ele está em sua vida pura. Mas se sua consciência é adulterada por algum tipo de mentalidade material, na vida seguinte conseguirá um corpo que se coadune com o atual estado de existência. Ele não torna a obter necessariamente um corpo humano. Ele pode receber um corpo de gato, cachorro, ou semideus, ou de uma das muitas outras formas, pois existe 8.400.000 espécies de vida. Dúvida aí? Ô, Prabhu, então hoje a gente vê hoje que uma grande maioria está pegado a esses bichinhos, né? Gato, cachorro. Então, isso aí quer dizer que as próximas vidas podem vir como gato e cão? Se tiver consciência deles, com certeza vai vir. Tipo, o cachorro faz sexo com várias cachorras, por exemplo. Se o homem ou a mulher for assim, então é qualidade de cachorro. Ah, as atitudes dos bichos, então. Consciência. Ah, Se apegar também porque vai meditar naquilo, né? Então, se a pessoa ficar apegada a qualquer bicho, mais do que Deus, por exemplo, na hora da morte ela vai lembrar daquele bicho. Igual o Bharata Maharaj lembrou do veado lá. viado. Então, não é que não vai gostar de bicho, né? Pelo contrário, vai ter afeição, mas o que não pode é o apego, que é igual família. Não vai falar para tchau, não gosto da família, tchau, ou renunciar enquanto ainda não está naquela consciência. Não é isso. Mas não apego que é o negócio. A pessoa pode ser grirraça, ter família, mas o apego é que é ruim. Não é a família em si. É o apego é que é ruim. Porque, de acordo com o apego, a pessoa vai meditar naquilo. Então, melhor apegar a Deus. E aí a meditação vai estar mais em Deus. E aí, na hora da morte, tem mais chance de pensar em Deus, ou pelo menos em coisas elevadas, para não virar bicho na próxima vida. O negócio é o apego, né? Não é que vai rejeitar, né? Aversão e apego é ruim. A pessoa deve dar afeição sem apego. Claro que para isso depende, para ela conseguir isso, vai depender da prática. Tudo vai depender da prática. Aí, se ela pegar mais a Deus, ela consegue harmonizar esse outro lado fácil. Ela vai conseguir harmonizar. E aí a mente vai ficar sempre fixa. E, do contrário, um dia vai estar de um jeito, outro dia de outro. Um dia irado, outro dia apegado, feliz, triste. Então.
Aí, se estiver praticando firme, passar pelos estágios inicial, que é difícil, o São João da Cruz chama de a noite escura da alma, que Vishwanath Chakravarti chama dos kleshas, dos impedimentos, purificação. Bhajana Kriya Anartha Nivritti, purificação das impurezas. Aí, passando isso, ela lá na frente, depois, quando for liberando disso, ela já começa a entender como harmonizar todas as outras coisas. Para isso, tem que entrar nessa noite escura, né? Quase ninguém quer entrar, esse que é o negócio. A pessoa ali vai ter que aprender a sofrer. A verdade é essa. E sofrer calado, né? Sem reclamar. Alguns anos nisso, sofrendo calado. Sem reclamar de nada e firme no processo ali. É essa fase que quem realmente quer, Deus vai testar e vai passar por todas elas. E só quem passa por isso que vai conseguir o resultado lá na frente. Quem acha que vai pegar néctar do começo, não vai pegar nada. A Krishna fala no Gita, vida espiritual no começo é igual veneno. Depois vira néctar. Vida material no começo é igual néctar. Depois vira veneno. O real vida espiritual no começo é igual veneno. Vai ter que mudar o tipo de mentalidade. E ficar firme na prática, que no começo não está acostumado. Quem está acostumado a acordar de madrugada, recitar oração todo dia, sem falha? Quase ninguém. E se alguém quiser começar a fazer, vai ter que mudar a vida dele todo. Tem que começar a engajar o intelecto e a mente nas escrituras, pensar em como compreender as escrituras, fazer pergunta, mudar o tipo de amizade, mudar tudo. Aí no começo vai ser penoso, vai ficar sozinho, vai sentir solidão, aí longe da Índia não tem tempo, aí vai ter que passar os estágios, aí vem o ataque da luxúria, da ira, várias coisas, vai ter que vencer todos eles. Isso é a vida espiritual real. Para isso a pessoa vai ter que estar disposta e fixa e forte para passar todos esses estágios. Se realmente quiser compreender o que é real vida espiritual. O contrário, vai ficar só no nível emocional, igual eu tenho hoje de autoajuda, por exemplo. Não dá nenhuma conexão com Deus, nem real espiritualidade. Zero. Real vida espiritual não é tão fácil assim. Por isso é que hoje a gente vê quem tem mais seguidor, milhares de seguidor. É só aqueles que vão no nível emocional, autoajuda. Esses têm milhares de seguidor. Aqueles que pregam real vida espiritual não tem quase ninguém. Nem ouvindo, nem nada. A gente vê aí, todo lado. Você vê o grupo lá que reza o rosário, meu. O Giovanni entrou lá. Quantas pessoas vão lá? 5 pessoas. 5 pessoas vão lá, mais umas 6, 7 vê pela internet. Aí você entra no de alta ajuda, tem 3 mil, 10 mil, 20 mil. Que tá procurando um conforto emocional, diferente de vida espiritual. É o que chama, fala, vida espiritual real não é para corações fracos. Esse é o tipo de pessoa, é coração fraco. Busca um conforto emocional só. Não dá o que ela está. O problema disso é que não vai dar o que ela está procurando, que é Deus, na verdade. E aquele conforto é momentâneo. Na hora da necessidade vai falhar. Não vai achar apoio nenhum.
Então é melhor passar no caminho certo as tribulações e entrar na realidade, aceitar os problemas, aceitar as impurezas, tolerar todos eles, saber que é fruto da própria má atividade e sem brigar com ninguém. Tolerar, humildemente orando, sem querer aparecer para ninguém, sozinho dentro do quarto, sem ninguém olhando, e orar para Cristo, através do Mahamanta, as orações, ler as escrituras, escutar, e passar o que tiver que passar. Aí a pessoa, se ela ficar persistente nisso ao longo dos anos, ela vai ver que lá na frente ela vai colher, com certeza. E trabalhar para Krishna também. Fazer alguma coisa. Como que eu posso servir essa missão? A pessoa vai ter que pensar isso. E isso, Krishna vai ver o tanto que ela está disposta a servir ele através disso. Desce. Utkramantam sthitam vapi bhujanam vagunam vitam vimudha nanupashyanti pashyanti jnana chakshusha. Tradução. Os tolos não podem compreender como uma entidade viva pode abandonar seu corpo, nem podem compreender que tipo de corpo ela desfruta, sob o encanto dos modos da natureza. Mas a pessoa cujos olhos estão treinados no conhecimento pode ver tudo isto. Significado. A palavra Gyanakshakasusa é muito significativa. Sem conhecimento, uma pessoa não pode compreender como uma entidade viva abandona seu presente corpo, nem que forma de corpo tomará na próxima vida, nem mesmo porque ela está vivendo em um tipo particular de corpo. Isto requer uma grande quantidade de conhecimento compreendido a partir do Gita e de literaturas similares, ouvidas de um mestre espiritual autêntico. A pessoa que se treina para perceber todas estas coisas é afortunada. Sob o encanto da natureza material, toda entidade viva abandona seu corpo sob certas circunstâncias, vive sob certas circunstâncias e goza sob certas circunstâncias. Como resultado, ela sofre diferentes tipos de felicidade e sofrimento, sob a ilusão do gozo dos sentidos, As pessoas que estão eternamente enganadas pela luxúria e pelo desejo perdem todo o poder para compreender suas mudanças de corpo e sua permanência em um corpo particular. Elas não podem compreender isto. Entretanto, aqueles que desenvolveram conhecimento espiritual podem ver que o espírito é diferente do corpo e que muda seu corpo e goza de diferentes maneiras. Uma pessoa com tal conhecimento pode compreender como a entidade viva condicionada sofre nesta existência material. Portanto, aqueles que estão altamente desenvolvidos em consciência de Krishna tentam ao máximo dar este conhecimento às pessoas em geral.
pois suas vidas condicionais são muito penosas. Elas deviam sair desta vida e ser conscientes de Krishna, e se liberarem para se transferirem ao mundo espiritual. Tá sem o áudio, acabou. Dúvida aí? Mais um, 11. Yatanto yoginas chainam pashyanti atmani avasthitam yatanto akritatmano nainam pashyanti achetasa. Tradução: os transcendentalistas diligentes que estão em autorrealização podem ver tudo isto com bastante clareza, mas aqueles cujas mentes não são desenvolvidas e que não estão situados em autorrealização não podem ver o que está acontecendo, mesmo que tentem. No caminho da autorrealização espiritual há muitos transcendentalistas, mas quem não está em autorrealização não pode ver as mudanças pelas quais passa o corpo da entidade viva. A palavra yogina é significativa neste contexto. Atualmente, há muitos supostos yogis e há muitas ditas associações de yogis, mas eles são de fato cegos em matéria de autorrealização. Eles se interessam apenas em alguma espécie de ginástica e ficam satisfeitos se o corpo está bem forte e saudável. Seu nível de informação não vai além disso. Eles se chamam. Embora estejam se dedicando a um suposto sistema de yoga, eles não são autorrealizados. Semelhantes pessoas não podem compreender o processo da transmigração da alma. Só aqueles que estão no verdadeiro sistema de yoga e depreendem o eu, o mundo e o Senhor Supremo. Em outras palavras, os Bhakti Yogis, ou aqueles que se ocupam em serviço devocional puro, em consciência de Krishna, podem compreender como as coisas acontecem. Ela falou aqui, ó. Os assim chamados yogis de hoje em dia e a associação de yoga, na verdade, são cegos sobre autorrealização, em tópicos de autorrealização. Simplesmente estão viciados em algum tipo de exercício de ginástica. E ficam satisfeitos se o corpo está bem formado e saudável. É o que a yoga virou no Ocidente hoje em dia. Se a pessoa está magra e está com saúde, ela acha que ela está fazendo yoga. Isso é que virou yoga para eles. Ou seja, apego a corpo material. Não tem nenhuma outra informação, não sei isso. Não sei. Esquece que dentro do corpo tem a alma. E essa alma é que dá vida a tudo. E é essa alma que pode conectar, acordar para unir com Deus, não é o corpo. É o espírito que deve ser desenvolvido através da prática espiritual, não corpórea.
Pergunta aí. Ninguém? Vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Surabhaji Paschata Dishatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Sri Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, Haribol, Haribol, Haribol. Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Dharmika Giridhar Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Privraja Kacharya Vajastota Shri Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Shri Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Shri Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Shri Gaur Govind Swami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Shri Param Guru Pad Padma Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Shirupanu Guru Varga Ki Jai. Shirup Sanat Bhatta Raghunath Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu Ki Jai. Namaste Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasad Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Dev Ju Ki Jai. Shri Bhagwan Singha Dev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai.
Shinamacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Todos os nossos devotos reunidos ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Haribo. Aqui, aqui. Se vocês quiserem vir passar uns dias aí, ó, pode ver aí. Se quiser animar, só vir. Fazer uns kirtan aí na praça aí. Se quiser aí, vocês veem aí. Beleza? Falou, Prabhu. Obrigado. Combinar aí. Boa noite. Valeu, Até mais. falou. Boa noite. Haribo. Tchau, tchau.